Pessoal, nós estamos vivendo uma época fantástica do ano, que é a época em que nós comemoramos a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento que marcou o mundo. O mundo nunca mais seria o mesmo depois que o monge agostiniano Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. A razão é que a Reforma Protestante representou um retorno às verdades bíblicas que haviam sido esquecidas pela Igreja Cristã durante a Idade Média, ou se não esquecidas, ignoradas ou pervertidas pelos acréscimos humanos de tradições litúrgicas, culticas e doutrinárias, pela ideia de que Deus continuava ainda a se revelar à Igreja, trazendo, através da inspiração e infalibilidade dos papas, novas doutrinas, as quais nem de longe constavam na Escritura Sagrada. Lutero e os demais reformadores entenderam que aquilo que a Bíblia ensinava precisava ser resgatado. Resgatada com relação ao ensino sobre o homem, da sua perdição, do seu pecado, da sua culpa. Resgatada com relação à soberana eleição de Deus na salvação de pecadores. Resgatada com relação à eficácia do sacrifício de Cristo pela remissão de pecados daqueles que são seus. Resgatada no que ela ensina a respeito da eficácia da obra do Espírito Santo na chamada de pecadores e na perseverança de Deus em manter o seu firme propósito de salvar pecadores e de ter um povo para o louvor da sua glória. Embora estas verdades possam parecer apenas relacionadas com a verdade, com a realidade da salvação individual, a soteriologia, no entanto, essas verdades trazem implicações fantásticas para todas as áreas. Elas mostram a nossa dependência de Deus. Elas nos ensinam a confiar nesse Deus gracioso em todas as áreas da vida. Elas nos fazem ver que Deus é o Criador de todas as coisas e nós, suas criaturas irresponsáveis. E tudo isso traz um impacto muito grande na maneira como nós vemos o mundo, interpretamos a realidade, conhecemos a nós mesmos e nos relacionamos com as pessoas. A Reforma Protestante continua a ser tão atual nos dias em que nasceu, como é hoje. Ela continua a falar à Igreja sobre a necessidade de uma reforma constante, sempre à luz da Escritura Sagrada. Ela nos ensina de que somente a Bíblia é a única regra de fé e prática e que, se firmarmos o nosso pensamento, a nossa teologia e a nossa doutrina nela, nós podemos de fato trazer a Igreja brasileira de volta aos princípios fundamentais que Deus determinou na sua revelação escrita. Nosso Pai eterno, o que tudo criou, poderoso, foi pelo Espírito que o Verbo se encarnou, Jesus o Cristo, em nosso Deus o Pai, seu Filho que é Jesus, creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um, na ressurreição eu creio, que ao lar nos levará, creio no nome de Jesus Cristo.
seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lar nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio sim na vida eterna que a Virgem concebeu. Creio na comunhão dos santos, em tua igreja, Deus. Na ressurreição eu creio, vendo Jesus voltar. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio em nosso Deus o Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lar nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande estar aqui nesta igreja. Pastor JR, muito obrigado pelo privilégio. É um prazer estar com os irmãos e compartilhar deste momento na nossa história. Não podemos dizer que conhecemos a Jesus se nós não experimentamos uma reforma. A reforma faz parte da história da igreja, da nossa história como cristãos. Somente pela fé. É o primeiro solo que nós vamos tratar aqui nesses poucos minutos. Estive pensando, irmãos, será que as pessoas naquela época, no tempo medieval, perderam a fé? Não. Elas não perderam a fé. Elas não deixaram de ter a necessidade de crer. Elas não perderam a capacidade de confiança. Quando nós lemos a definição de Hebreus sobre fé, nós vemos que a fé é um firme fundamento daquilo que não vemos. Ora, qual foi então o problema? Qual foi a questão que veio abalar a vida da igreja e das pessoas naquela época? Foi exatamente uma deturpação, ou um direcionamento absolutamente equivocado da fé. Para onde a fé ia? Onde a fé era depositada? Em que eles criam? A questão na época de 1517 estava muito clara. A confiança agora estava na igreja. A confiança estava no Estado. A confiança estava na bula papal. A confiança estava nos ritos religiosos. A confiança e o medo se misturavam e elas não estavam mais em Cristo. Havia se perdido exatamente a essência do cristianismo. Somos salvos pela fé, somente pela fé. Quando Abacuque declarou pela primeira vez: um justo viverá da fé. E depois o grande apóstolo Paulo, escrevendo o seu compêndio teológico em Romanos, expondo a capital do império sobre as doutrinas cristãs, ele repete, ele enfatiza logo no capítulo 1, versículo 17, o justo viverá da fé. Mas a fé em quem? Em quê? Onde a nossa fé está firmada? Meus irmãos e amigos,
Senhores e senhoras, as pessoas hoje também têm fé em tantas coisas que não condizem com a Escritura. Confiam no dinheiro, confiam em outros deuses, confiam em homens, confiam em doutrinas que não têm nada a ver com a revelação. O que a reforma fez, e de uma maneira tremenda e numa ação poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, foi trazer aquelas pessoas ao centro do que realmente deveriam crer, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor da nossa fé, isto é, Ele é aquele em quem devemos e precisamos depositar a fé. Quando olho para esta realidade bíblica e para o que aconteceu na Reforma Protestante do século XVI, não tem como não fazermos, irmãos, um paralelo sobre o que está acontecendo hoje, e nos questionarmos, como o pastor Nicodemos há pouco nos levou a refletir: será que não estamos precisando de uma nova reforma? Será que as pessoas não estão desvirtuando a sua fé novamente? Há pessoas que continuam crendo em indulgências, continuam acreditando que podem comprar a sua salvação, e não podem. Continuam pensando que ao darem alguma coisa à igreja, ou ao darem de si em algum contexto, obterão dos céus a graça da salvação. Não obterão. Mas há pessoas nos dias de hoje, e até nos nossos bancos congregacionais, que continuam colocando a sua fé no lugar errado. Meus irmãos e irmãs, vamos fitar os olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o centro da nossa confiança, é nele que depositamos a nossa esperança. Foi ele que veio, tomou a forma de servo, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, habitou entre nós, estando aqui nos ensinou, ministrou-nos a palavra, apontou-nos o caminho da libertação, e para completar toda a sua obra, subiu como ovelha muda para ser tosquiada ao Calvário, se entregou, Deus o entregou por nós, e ele aceitou a morte, e a morte de cruz. Ali foi crucificado por mim e por sua causa. Ao terceiro dia ressuscitou, maravilhosamente, espetacularmente, algo que a ciência e jamais a mente humana compreenderá. E disse: vou deixar o meu Espírito para continuar lhes ensinando todas as coisas. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está entre nós, Jesus Cristo continua operando, Jesus Cristo continua falando, Jesus Cristo continua curando, Jesus Cristo continua transformando, Jesus Cristo continua amando e edificando a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não pertence a um pastor, pertence ao Supremo, pertence a Jesus. Portanto, por esta razão e outras que eu poderia mencionar aqui, a nossa fé está em Cristo, meus irmãos. A nossa confiança está nele, naquele que habita todo o poder e toda a glória, toda a força. Não, a nossa confiança não está na denominação, não está na nossa carne humana, não está nas articulações que nós podemos fazer com a política, com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia. Não, a nossa confiança está em Cristo. E que essa noite, nessa experiência de celebração desses anos de reforma protestante, possa ser um momento, gente, de reforçarmos, revigorarmos, robustecermos a nossa fé em Jesus.
que saiamos todos daqui incendiados por esse poder, por essa graça, por essa coisa maravilhosa que é caminhar pela fé. Nós o conhecemos, não apenas de termos ouvido falar, nós o conhecemos porque o experimentamos todos os dias. A oração é um ato de fé, ler a palavra e nela confiar é um ato de fé, viver a vida cristã é um ato de fé, e foi isso que a reforma veio restaurar em nós, e foi isso que a reforma restaurou àquela época, mostrando às pessoas que a fé não estava no Papa, na igreja, nos santos da igreja, nas relíquias ou na riqueza. A fé só pode estar em Cristo. Em março do ano passado, cheguei numa manhã muito fria na cidade de Wittenberg com um missionário nosso, Anatoly Smilidowski. Entramos depois na casa de Martim Lutero, hoje um museu fantástico. Mas quando estive diante daquela chamada catedral, uma cidade ainda muito pequena, mas uma cidade tão importante, olhando para aquelas portas, olhando para aquele lugar, eu disse: Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor corrige os nossos rumos, como o Senhor traz de volta a gente quando a gente está desgarrado como ovelha perdida. O que aconteceu em 1517 foi um ato de avivamento de Deus à igreja, foi um ato de retorno, foi um ato do poder de Deus sobre nós, mostrando para cada um de nós, para aqueles homens e para nós hoje, que o justo viverá da fé. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor, amém. Atrás, e promessa nos faz que as riquezas deste mundo, tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá.
palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, palavra permanecerá. Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos. Que privilégio estar aqui, que honra, que prazer poder participar de um momento como esse. A Reforma Protestante, como dito já pelo reverendo Nicodemos, pelo pastor Wander, é uma marca para a nossa igreja, mas eu penso que, eu acredito que a Reforma, ela sofre injustiça terrível dos historiadores e professores de história por tratarem esse evento como se for apenas um movimento religioso, e não foi. A Reforma mudou toda a história da humanidade. A forma de ver o mundo, de ver a economia, de ver a ciência, de ver a educação, foi transformado pela Reforma Protestante. Por isso, estar aqui hoje é celebrar e honrar a Deus por algo que talvez os homens renunciem, negligenciem, que é a importância da Reforma Protestante. 502 anos atrás, aquele homem teve a coragem de levantar-se contra a venda de indulgências e lançar um desafio de transformação na igreja. Eu gosto de pensar que o grito de Martinho Lutero, precedido antes por Savonarola, por John Hus, era, na verdade, a resposta da oração de fiéis que choravam nos porões das catedrais romanas, esperando a transformação. O pastor Wander falou do desejo de uma reforma ainda hoje, não institucional apenas, mas uma reforma de pensamento, de mentalidade. Eu creio que a reforma sempre acontecerá, e é constante, quando houverem cristãos chorando e orando por uma transformação. A igreja prevalecerá sempre, porque ela foi edificada sobre a rocha que é Cristo. Amém, meus irmãos? Cabe a mim pensar brevemente sobre só a Escritura, só pela Escritura ou só a Escritura. Sim, a Escritura é a base da fé reformada, crendo que Deus é o Deus que se revela na palavra. A igreja medieval sofria a crise de enfrentar a comparação da Escritura Sagrada com a tradição católica. E as encíclicas papais, as bulas papais, muitas vezes exerciam mais autoridade sobre a fé cristã do que a própria Escritura Sagrada. Isso era uma catástrofe, como dito antes pelo pastor Wander, é uma catástrofe ainda hoje, quando a Bíblia é subvertida ou diminuída diante de fenômenos aparentemente sobrenaturais. Eu sou de uma igreja, e por isso é tão linda a transformação do que Deus está fazendo aqui através do JR, eu sou de uma comunidade evangélica, mas eu acho que eu sou um filho da reforma, porque eu fui alguém que foi influenciado por várias matizes, me converti numa Assembleia de Deus, fui ordenado pastor por uma metodista, e sou pastor de uma comunidade evangélica. Sim, porque eu sou brasileiro. E o Brasil enfrenta muito dessa mistura das muitas culturas e etnias. Mas a fé é a mesma, na Escritura Sagrada. E é essa fé que não pode se perder. Seja uma fé reformada, seja uma fé histórica, seja uma fé pentecostal ou neopentecostal, ela precisa ser bíblica e, mais do que bíblica, precisa ser cristocêntrica. Que nós possamos retornar isso o mais rápido possível, para que não nos tornemos em um movimento religioso humanista que dá apenas respostas às aspirações da alma humana. A palavra de Deus é espírito. O próprio Cristo disse em João capítulo 6 que a palavra que eu vos trago é espírito e vida, e a carne para nada aproveita. Pensando na Escritura como a base da fé reformada, eu quero lembrar o que o apóstolo São Paulo diz ao seu sucessor Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E também o 17 que diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Foi esse grito de Lutero que foi ouvido pelos cristãos naquela época. A Escritura é inspirada e basta ela. Não precisamos de subterfúgios, irmãos. Não precisamos de crendices que venham fortalecer a nossa fé. Uma certa vez eu vi de um pastor batista, pastor Sidaco, quando ele era pastor metodista, eu nessa época, em uma semana de atualização teológica, uma frase simples, mas define aquilo que eu creio. Ele disse para nós pastores: paga-se um preço para ser bíblico. Paga-se um preço. Ser bíblico, e bíblico neotestamentário, bíblico
cristocêntrico, muitas vezes a pregação genuinamente bíblica conspira contra a fé evangélica confusa de alguns hoje em dia. Não a fé bíblica, mas a fé do movimento evangélico muitas vezes. Precisamos voltar à palavra de Deus, à Escritura Sagrada. Precisamos pregar o evangelho puro e simples, como dizia C.S. Lewis, que ele é o que basta para salvar a humanidade, sem subterfúgio algum. Precisamos voltar a crer no poder que há na palavra. Quando eu era menino, eu fui criado numa igreja católica, fiz primeira comunhão. Eu lembro que eu ganhei da minha madrinha de batismo católico o Novo Testamento narrado às crianças. E logo depois disso eu li aquele Novo Testamento com avidez, com 10 anos de idade. Sempre fui um leitor voraz desde novinho. E eu lembro que eu li esse Novo Testamento, mas um dia a Bíblia ganhou muito sentido para mim. E é isso que eu quero encerrar na minha breve meditação de hoje. Quando essa Escritura ganha vida, quando eu e você nos tornamos a Bíblia encarnada, a Escritura encarnada, na prática do que ela ensina, vivendo o que ela crê, vivendo o que ela diz. Eu lembro que aos 11 anos de idade, eu conheci um jovem seminarista da Igreja Batista, Ivonaldo, e aquele jovem fazia um trabalho no bairro que eu morava, em Irajá, aqui no Rio de Janeiro, com as crianças do condomínio que não eram evangélicos, eu não era evangélico. Aos domingos à tarde, entre a escola bíblica dominical da sua igreja, Batista Central de Irajá, e o culto noturno, o culto vespertino, ele reunia crianças no pátio do condomínio para ensinar a Bíblia. Eu comecei a ouvir esse seminarista batista. Eu tinha 11 anos, ele tinha apenas 19 anos, esse jovem Ivonaldo. E ele começou a ensinar a Bíblia, e eu comecei a ficar muito marcado, porque eu tinha meu Novo Testamento narrado às crianças com gravuras. E eu via Jesus sentado no poço com a mulher samaritana, eu via Jesus sentado e conversando com Mateus, conversando com Zaqueu, e disse: olha, esse seminarista batista parece muito mais com Jesus que o padre da minha paróquia, porque ele se aproxima de nós, ele jogava bola conosco, ele andava perto de nós, mas vivia o evangelho genuinamente bíblico. Aquele jovem marcou minha vida. Eu creio nisso, que a palavra de Deus não seja apenas uma teoria teológica para ser discutida nos concílios, nem nos nossos cultos. Bíblia, Escritura não é para ser discutida com teologia apenas. Lógico que a teologia é necessária para o campo específico, mas mais do que tudo, o que transformou a Europa Central, o que transformou todo aquele continente, foram vidas de pessoas que realmente foram marcadas pela Escritura Sagrada. Meus amados irmãos, durante muito tempo, eu sou cristão há mais de 40 anos, durante muito tempo nós ouvimos dizer: ali vai um Bíblia. Era assim que os cristãos eram conhecidos. Minha mãe dizia, quando eu comecei a ouvir a pregação do Ivonaldo, minha mãe era muito católica, falava: meu filho, cuidado, não fique muito perto desses Bíblias, eles são muito perigosos. Ah, e são mesmo, são muito perigosos. Alguém que realmente vive a Bíblia põe em risco todo o projeto do inferno. Quando Lutero dizia somente a Escritura, ele queria dizer o seguinte: por toda a importância que há na tradição, a gente não podemos negar que há importância na tradição presbiteriana, na tradição batista, na tradição assembleiana, na tradição das comunidades. Tradições também são importantes. Porém, nada nesse mundo, nenhum conceito humano, nenhum mais belo autor pode se comparar à Escritura Sagrada. Por isso é somente pela Escritura mesmo. Querida igreja, vivamos a Escritura novamente. Se há uma reforma que precisa acontecer, é que nós voltemos a viver a Escritura. Há um tempo atrás, li um livro que marcou muito minha vida, Modelo Social do Antigo Testamento, de Yolanda Cope. E ela fez um desafio. Ela disse que, uma certa vez, ouviu uma matéria numa televisão, onde um repórter dizia: os cristãos evangélicos falam que se eles forem a maioria numa cidade, essa é uma boa cidade para se viver. Esse livro foi escrito nos anos 1980, na década de 1980. E aquele homem disse que Dallas, no Texas, era a cidade mais evangélica dos Estados Unidos da América. E naquela época tinha um dos piores índices de crime, de divórcio, de violência. E ela perguntou: ou a Bíblia Sagrada perdeu a eficácia, ou não estamos vivendo o que a Bíblia diz? Que possamos viver o que a Bíblia diz, para que de fato, só pela Escritura, vejamos a transformação do nosso Brasil. Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor, meus irmãos.
isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Meu coração eu entreguei a ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor. É de fato uma alegria estar aqui, é um dia absolutamente especial e eu queria aproveitar esse tempo que tenho para refletir com você acerca de um desses solas, só Cristo. Se você puder, abra comigo a palavra de Deus, vamos até o livro do Gênesis. Quero ler com os irmãos no capítulo 3 desse livro. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Quero ler alguns versículos, vamos começar a partir do verso 8, que diz assim: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher, leia-se toda a humanidade que existia até então, esse casal, se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Adão, onde você está? Eva, onde você está? Sabe, toda vez que o nosso Deus faz uma pergunta a mim ou a você, tenha certeza disso, não é que ele não saiba a resposta, não é que ele está em dúvida e precisa de ajuda. Caramba, me tira uma dúvida. Não, Deus nunca para ninguém procurando uma resposta. Deus nunca vai até o posto Ipiranga. Pergunta lá no posto Ipiranga. Deus nunca vai ao posto Ipiranga. Quando ele fala aqui onde você está, ele sabe exatamente onde ele está, ele sabe exatamente o que aconteceu, ele sabe exatamente o porquê dele ter se escondido. Eles responderam: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, eu tive medo. Aqui entra o medo na história da humanidade. Eu tive medo e logo me escondi. Versículo 11, Deus perguntou: mas quem lhe disse que você estava nu? Você por acaso comeu da árvore da qual eu ordenei com muita clareza para que você não comesse? Pule comigo e vamos até o versículo 23. Olha onde essa história vai dar. Gênesis 3, 23 diz o seguinte: por isso, o Senhor Deus o lançou fora. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora. E aqui nasce toda a desgraça da humanidade. Fomos criados por esse Deus tão bom, tão generoso, tão amoroso, para desfrutar de um relacionamento. Deus não criou o homem, não criou a humanidade para tirar qualquer proveito de mim ou de você. Nos criou em amor para desfrutar de um relacionamento amoroso. Até que vem esse versículo: e Deus os lançou fora. Surge então agora uma grande necessidade. Como é que faz, se é que é possível, que a gente retorne ao estado original? Como é que faz, se é que é possível, que a gente possa uma vez mais ter o mesmo relacionamento que tivemos outrora? Como é que faz, se é que é possível uma vez mais ter acesso a esse Deus tão amoroso? Imagina que você se lembre da narrativa no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, quando aquele jovem, agora distante da casa do pai, vivendo uma vida tão diferente daquela que o pai havia oferecido para ele, começa a se lembrar das delícias que havia na casa do pai. Não apenas a provisão, não apenas o sustento, mas o relacionamento com o próprio pai, que agora se perdeu. E ele pensa: puxa, se eu pudesse voltar, será que ele me aceita? Como filho eu não vou nem tentar. Como filho é perda de tempo. Não, eu vou tentar voltar com uma outra característica. Surge a necessidade agora de alguém que possa estreitar esses laços, costurar uma ponte. Então eu quero pedir que você me acompanhe agora para o livro a carta de Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 11, que diz o seguinte: quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, versículo 12 do capítulo 9, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, e daí eu tive que marcar na minha Bíblia, uma vez por todas,
Não tem mais a necessidade de um sacrifício após outro, de um sacrifício após outro, de um sacrifício após outro, e aquela angústia: será que o animal estava adequado? Será que a oferta está adequada? Será que serei aceito? Não, diz o escritor aos Hebreus capítulo 9, versículo 12, uma vez por todas, e obteve com isso uma eterna redenção. Eu tive que marcar na minha Bíblia, uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo Ele quem? Jesus Cristo. Por isso mesmo Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Somente Cristo. Somente Cristo. Para aqueles que queriam ser cristãos, para aqueles que caminhavam na fé no século XVI, era difícil receber esse tipo de ensino, porque o que se recebia é que você tinha sim que ter Cristo. A igreja daquele tempo jamais negou que era necessário o Salvador. A igreja daquele tempo jamais negou que o Salvador necessário era Cristo. A questão daquela igreja, e talvez até de alguns de nós, não apenas os que estão aqui, mas em todo o país, em todo o mundo, seja exatamente o mesmo problema que aqueles irmãos do passado tinham. Eles queriam a Cristo, reconheciam a Cristo, mas parecia que Cristo era insuficiente. Parecia que o que lemos aqui em Hebreus não era bem assim. Como assim? Será que só esse sacrifício valeu? Será que isso de fato garantiu a nossa redenção eternamente? Como se o nosso Salvador dependesse de uma ajuda minha ou sua, para que pudesse nos salvar. Não, não, não e não. Diz a carta aos Hebreus que ele entrou uma vez, e essa vez foi uma vez por todas, que a oferta derramada, o sangue derramado foi suficiente. Não há mais necessidade de derramamento de sangue, porque o sangue que precisava ser derramado já foi derramado e comprou a minha vida, comprou a tua vida, a redenção, e agora temos paz com Deus. A ira de Deus foi aplacada, foi apaziguada, o sacrifício foi aceito. Bendito seja o nome de nosso Senhor. Hoje podemos estar aqui como homens e mulheres, irmãos e irmãs, livres na presença desse Deus. Ninguém aqui mais precisa se esconder, ninguém aqui mais precisa fugir da presença desse Deus. O salmista também diz: para onde eu irei, para onde eu fugirei? Não é possível fugir desse Deus que nos vê em todo o tempo, conhece o nosso interior. Não é possível e também não é necessário. Os braços do Salvador estão abertos. Somente Cristo e ninguém mais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Universo
Espírito está sobre mim. Faz vencer, faz vencer. Não há nada no mundo maior que meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo melhor que o meu Deus. Todo o universo está em tuas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Da minha vida. 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 Há um texto que eu quero compartilhar com você nessa noite, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Eu acredito que você pode repetir muito facilmente esse texto comigo. O texto, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Você pode repetir isso comigo? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu estava estudando esse texto, olhando meticulosamente para alguns detalhes que esse texto apresenta. Eu confesso que eu cheguei num ponto em que eu me deparei com uma constatação: que eu e você temos algo a oferecer. Eu e você temos algo dentro de nós. Você reparou no que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé, mas isso não vem de vós. Ora, há um contraponto interessante aqui. Existe algo que vem de mim e de você. E eu queria que você pensasse seriamente a respeito disso. O que vem de nós? O que nós trazemos no nosso coração? Seja franco, seja muito sincero, pense nos seus amigos, pense no seu trabalho, pense nas pessoas que você passa ao longo da sua semana. O que elas trazem consigo? O que a humanidade traz consigo? O homem ambiciona a salvação. O homem clama por uma salvação. E ele tenta encontrar essa salvação de todas as formas. Ele traz consigo um desejo de poder. Ele acredita que poderá encontrar a salvação construindo uma imagem perfeita de si mesmo. O homem traz consigo as suas verdades, mas acredite, trazemos também outras coisas. Trazemos o medo, trazemos a dor, trazemos o passado,
trazemos a frustração. E acredite, por melhor que esse homem seja, por mais alto que ele ambicione, ele chegará a um limite. Porque há um limite para mim e para você. Talvez você tenha investido por anos, por tempos. Talvez você tenha dedicado o seu melhor a muitas e muitas causas. Mas você bateu num teto. Você chegou num limite. Você se cansou. Você perdeu as forças. Mas eu acho fantástico o que Paulo apresenta para mim e para você nesse texto. Paulo, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E eu queria te dizer uma coisa. Todas as vezes que no Novo Testamento você ler a palavra dom, eu queria que você gravasse isso. Dom do grego é doron, que significa presente. Para o homem falido, para o homem cansado, para o homem que ambicionou muitas coisas e não conseguiu, Deus vai ao seu encontro e lhe dá um presente. E lhe estende a mão, dizendo: filho, não é aquilo que você faz que te traz sentido. Não é aquilo que você tem que é capaz de te dar a paz que você tanto almeja. Não são nos relacionamentos, nas relações que você constrói ao longo da sua vida que você encontrará a paz e o sentido e o amor que você tanto quer. O que você precisa é do presente que eu tenho para você. O presente de Deus para nós é Jesus. O que você mais precisa hoje, diante daquilo que você traz com você aqui nessa noite, acredite, é de Jesus. O presente perfeito de Deus, que pode te dar paz, sentido e esperança. Gostaria de terminar fazendo uma pergunta muito clara e muito objetiva para você. O que você trouxe com você aqui nessa noite? Qual o sentimento que você traz com você hoje em seu coração? Para isso, o nosso Deus e Pai, Ele nos diz: você é salvo, meu filho, pela graça, mediante a fé. Isso não vem de você, é um presente que eu graciosamente te ofereço. Você precisa de Jesus e Ele está aqui nessa noite. Que Deus abençoe grandemente sua vida. As estrelas incontáveis, tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo.
profeta Isaías tem diante dele uma revelação extraordinária. A glória de Deus se manifesta de uma forma tão singular e tão única, que o seu registro no capítulo 6, versículo 3 é: e clamavam uns para os outros dizendo, se você sabe, fale comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. John Piper, analisando esse texto, diz que a glória de Deus se manifestou na santidade do Senhor. Santo, Santo, Santo. A santidade de Deus revela a sua glória. Assim como os atributos incomunicáveis de Deus, aquelas características singulares, únicas, que só pertencem a Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele não depende de ninguém para existir. Deus é tão maravilhoso que Ele não muda. Deus é tão maravilhoso que a sua infinidade, a sua imensidade, revela para nós a sua grandeza. E esta grandeza revela a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1 diz: os céus declaram. O que, gente? A glória de Deus. Os céus declaram a revelação geral. A natureza, a criação revela a obra do Criador. A criação revela a obra do Criador. E a obra do Criador revela a sua glória. Como pode, então, diante de tanta glória, alguém achar que pode dar a glória que é devida a Deus a um outro ser? Por melhor que ele seja, ou que tenha sido. Por mais extraordinária que seja a sua biografia e a sua história. Como se pode atribuir a um ser que não a Deus a glória que é devida somente a Ele? Como pode alguém buscar para si, para a sua própria vida, uma glória que somente é devida a Deus? Quem faz isso é porque não conhece a glória de Deus. Quem faz isso não reconhece, não percebe, não foi apresentado, não esteve diante da manifestação da glória de Deus, porque qualquer um de nós que esteja diante do Deus glorioso e veja a manifestação da sua glória, não poderá jamais atribuir a qualquer pessoa, e nem a si mesmo, a glória. Vai dizer glória, glória, glória somente a Deus. Veja Moisés, corajoso. A glória de Deus se manifesta na sarça que ardia e não se consumia. Curioso, vai se aproximando, mas ouve a voz do Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. A Bíblia diz que ele esconde o seu rosto. Saulo de Tarso, perseguidor, vai firme na busca do cumprimento da sua missão. Mas no caminho dessa missão, ele vê uma luz tão forte, que ele não consegue enxergar mais nada. Aí a sua audição ganha lugar, a sua visão perde e a sua audição ganha. E ele escuta o Senhor dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E aí você vê a mudança. Este Saulo, cheio de si, agora se rende. Ele se rende. Por quê? Porque a glória de Deus se manifestou para ele. Qualquer um que reconheça a glória de Deus não pode atribuir nem a si, nem a outro alguém, nem a outro ser a glória que somente é devida ao Senhor. O profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. O Catecismo Maior de Westminster tem na sua pergunta número 1, qual é o fim? Qual a razão principal da existência do homem? E a resposta é simples. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O Salmo 96, versículo 3, fala sobre anunciar entre as nações a sua glória. A única razão para a sua existência e para a minha existência é que nós nascemos para glorificar a Deus. Nós nascemos para levar essa glória, glorificar ao Senhor e reconhecer a glória de Deus na igreja, no culto, nas nossas manifestações de adoração. Não há lugar para outra pessoa que não Jesus. Tudo é para Ele. Tudo é por causa dEle. Jesus, Jesus, Jesus. Ele se manifestou na nossa vida e é por causa de Jesus que nós damos glória a Deus. Mas essa manifestação da glória de Deus não fica apenas no culto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso sai do templo, isso desce para a avenida, isso sobe para o nosso condomínio, isso vai para o nosso trabalho, isso chega à nossa universidade, isso vai para a praia, vai para o Maracanã, vai para a academia, isso vai para o shopping. A glória de Deus, faça tudo para a glória de Deus. Somente a Ele, só Ele merece a glória. Tudo que você fizer na sua vida, seja para a glória de Deus. Não busque reconhecimento, não busque aplausos, não busque a glória, porque a glória é dele, somente para Ele. Mas a nossa mente é finita e é limitada. Há tantas coisas que a gente não entende. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Termina o capítulo 11 de Romanos, versículo 36, assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Somente ao Senhor a glória. Na igreja, na centralidade do culto, na vida, em todas as áreas, em todo o tempo da nossa existência, a glória é do Senhor. As estrelas incontáveis, tu conheces todas pelo nome.